mais um Fortaleza Cast especial para você que vive este clube. E o espaço para você é esse aqui mesmo, né? Vocês já estão cansados de saber que o Fortaleza Cast traz toda semana conteúdos muito interessantes para o torcedor do Fortaleza poder ouvir, poder assistir, poder compartilhar e, claro, ficar por dentro de tudo que acontece no clube, de resenhas que aconteceram, que vão acontecer, de análises e também de ídolos. Já passamos por muitos ídolos aqui no Fortaleza Cast. A gente já teve o Tinga, a gente já recebeu o Rinaldo, o Erandi, o Marcelo Paes pode ser considerado um ídolo também, né? Já veio aqui Sim. 2 vezes. André Almeida, que não é ídolo da torcida do Fortaleza, mas é ídolo geral no jornalismo esportivo do nosso estado. Será? Eu Não acho que sei, viu, sim, Marta? André, eu acho que sim. Você é um Mas cara muito bem fico, relacionado. fico muito agradecido pelas suas palavras. Tamo junto, prazer estar aqui com o torcedor tricolor nesse Fortaleza Cast, ainda mais especial. Com esse cara, sim. Esse aí não tem nem dúvida. É Ele ídolo? é ídolo, Eu também tem acho. até música. Um cara que tem música, um cara que participa de grandes conquistas, que tem uma história, uma representatividade no clube, fica marcado. E quando esse cara fica Concordo. marcado, que o torcedor lembra, tem uma memória afetiva muito positiva, tem um espacinho ali dentro do coração, no carinho do torcedor tricolor. É isso que constrói os grandes personagens do futebol. E é muito bom hoje receber esse cara que, repito, tem até música e tem uma grande identificação, uma grande história com Fortaleza. Vamos anunciar dando o trecho da música? Aí fica por Você você. tem- Fica na sua conta aí. Eu não vou me comprometer, não. Eu falei que ele Não, tem música, aí você mas o quê? canta. Mas não vou cantar, só vou falar o trecho. O chapéu do Sobralense. Daniel Sobralense, que está aqui com a gente hoje. Esse a gente escuta, a gente que está no estágio todo, eu, né, no caso, todo jogo do Fortaleza, estou lá acompanhando o Tricolor do PC, escuto demais essa música, é uma das mais conhecidas da torcida. E ele está aqui hoje no Fortaleza Cast, e eu quero dizer uma coisa, tá? Levei também chapéu do Sobralense. Ih, Algumas vezes. algumas vezes. Algumas Pra vezes. ele chegar aqui Pra ele chegar foi... até aqui. Mas deu tudo certo. Esse episódio vai bombar, Daniel. Muito obrigada pela sua presença aqui no Fortaleza Cast. É uma honra ter um ídolo, como o André bem falou, do Tricolor do PC aqui nesse espaço, que é feito justamente para os torcedores do Fortaleza. Obrigado, Marta. É um prazer estar aqui contigo. Desculpa pelas as falhas, né? E não ter vindo aqui antes, mas eu sabia que ia dar certo, né? Mas é isso, faz parte. Não foi um chapéu, não, foi mesmo só Não uma foi o falta chapéu, não, né? de tempo A ali pra gente correria é muito encaixar, grande, né? sabe? Que- Prazer também estar mais uma vez com o André também. O Tamo André é um cara que junto. eu acompanho há muito tempo. A Marta também, na época que eu tava surgindo, a Marta Não, A eu Marta é sou. mais tava recente, é mais começando, né? Tava recente. Eu Mas não começando. entrega tava. a minha idade aí, não, E viu? daí, tipo, hoje a Marta tá num cenário muito bom. Deus abençoe você cada vez mais, que você cresça no seu Muito espaço, obrigada. viu? E o futebol também cearense possa estar sempre em ascensão para que dê mais espaço para pessoas como vocês. Ô, que Daniel, muito obrigada pelas palavras também. Mas o personagem aqui histórico é você. A notícia, todo o foco está em você agora, porque a gente está num período de Clássicos Reis, que vem aí pela frente, né? Sim. Final de Cearense, Decisivos. decisivo, a gente já está acostumado àquela tensão. E esse aqui, viu, já passou por essa experiência, várias e várias vezes. A gente chega já lá, Daniel, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu amor pelo futebol mesmo. Como foi que surgiu? De onde que nasceu essa sua vontade de ser jogador? E como que você conseguiu chegar até o Fortaleza? Como que foi essa trajetória Família, até o Tricolor? família esportista, né? É, O irmão porque dele também é jogador. enfrentou o Fortaleza Enfrentou o agora. Fortaleza recentemente. Patuta, quem não sabe, camisa 10 do time Do do Maracanã. Maracanã. Foi titular nos 2 jogos da semifinal contra o Fortaleza. E conta essa resenha aí também. Como é que foi? Como é que o coração tava dividido É ali? futebol, né? A gente sempre gosta, quem gosta de futebol sempre começa na adolescência, quando é pequeno. E eu sempre gostei de futebol. E quando eu estudava, eu tinha em mente que eu queria jogar futebol depois dos meus estudos. Eu não queria cursar mais nenhuma coisa. Eu queria me abdicar de certas coisas para jogar futebol. Eu poderia ter começado no futebol bem mais antes, né? Do ano que eu comecei, em 2002. Eu poderia ter começado em 2000, 2001 também, mas eu me abdiquei para poder terminar meus estudos. Porque na época, tinha um treinador lá, que é muito conhecido na cidade de Sobral, que é o Teco Teco, né? Que
que é um ídolo da torcida do Guarani, ele gostava de mim, né? Então ele me chamou para fazer parte do Sub-23 do Guarani na época. E eu fui, né, treinar lá, eles gostaram, mas eu comecei a perder aquele lado da escola. Porque eu comecei a ir pro Guarani, aí faltava escola, fui faltando, e aquilo foi me incomodando, e depois eu não quis 100% estar ali. Eu voltei pra minha escola, voltei a estudar Uhum. novamente, e terminei os meus estudos. E daí, no ano que eu terminei os meus estudos, Já tinha 17, é, 18 anos, já né? tinha 18 anos, né? Aí o Teco me chamou de novo pra fazer um amistoso no Guarani. Geralmente, assim, antigamente, eles faziam muitos amistosos em outros interior para se preparar para o Campeonato Cearense. Sim. E foi quando ele me chamou e eu fui participar de 2 amistosos e eu acabei ficando direto, sem Se fazer destacou. teste, nada e tal, porque ele já sabia, eu era muito conhecido em Sobral. Sim. E daí, tipo, eu fui fazer os testes lá, assim, tipo, amistoso e já fiquei pro Campeonato Cearense. E aí começou a minha trajetória dentro do Guarani de Sobral. Dentro da cidade eu era conhecido, né? Tipo, mas no cenário do futebol cearense eu não tinha um nome ainda. Então, tipo, eu comecei a fazer um pouco de nome assim em 2004, quando eu joguei a Copa São Paulo, né? Pelo Guarani. Eu fui bem na Copa São Paulo. E daí foi a época que eu cheguei no Fortaleza. Cheguei no Fortaleza com... A época tinha muitos grandes jogadores, né? Eu era uma aposta ainda, assim, sem ter conhecimento de nada, né? Eu me lembro que tinha Lúcio Bala, Ronaldo Angelim, Erandi, Dude, Mazinho Lima. Tinha uma galera muito boa. Marco Antônio, Bosco, né? Então, eu comecei com uma galera bem boa na época do Fortaleza. E a gente teve uma história, um final feliz, né? Que foi o Sim. acesso contra o Uhum. Avaí na Série B. Então, aquele ano foi muito especial para mim. Principalmente depois da chegada do Zete. Foi onde eu tive mais oportunidade de jogar. Então, quando o Zete chegou, eu me tornei aquele 12º jogador. Sempre entrava no segundo tempo e ele me dava confiança e eu entrava bem. E daí eu comecei a me identificar, né? E eu sentia que eu estava conquistando meu espaço dentro do Fortaleza. Uhum. No meio de grandes jogadores, né? Que, tipo, eram muito bons. Os jogadores estavam lá. Então, eu sabia que se eu continuasse ali, eu ia ter que jogar muita bola para ser titular contra uns caras daquele que, tipo, era muito bom, né? Os caras do Fortaleza, né? Tinha um elenco muito bom. E daí, eu tive um problema, né? Tipo, com o Guarani de Sobral, com as pessoas que administravam o Guarani. Então, burocraticamente, assim, tipo, a minha volta pro Fortaleza num ano que a gente subiu, que era o ano que eu ia disputar a Série A, não teve um final feliz e eu acabei voltando pro Guarani. Para 2005. Aí, Você estava tipo, emprestado para tava Fortaleza emprestado. e em Aí na 2005, época quando vocês... A Santana T saiu, né? Sim. Entregou, Sim. o Ribamar pegou. E o Ribamar queria contar comigo, só que as pessoas do Guarani não aceitaram a forma, né? Que eles queriam emprestar mais um ano, mas o clube queria ficar com 50% do meu passo e o clube não aceitou e acabou que naquela briga ali, tipo, só quem teve a perder foi eu. Mas foi assim um momento bem difícil da minha carreira, porque você ir jogar uma Série A e você depois jogar uma Série B do Campeonato Cearense, porque o Guarani naquela época tava Sim. na Série B, Diferença muito grande, né? tava na Série B, né, tipo, e foi um ano assim difícil a gente fala assim, né, quando a gente começa a jogar futebol, a gente fala que é muito difícil, é muito difícil, às vezes dá vontade de desistir daquilo que você tá fazendo, que você ama, que você gosta, mas quem gosta sempre vai alcançar seu objetivo e naquela época foi alcançado porque eu dei a volta por cima. Aham. Sim. As pessoas que estavam no clube naquela época entregaram o Guarani para outras pessoas. As pessoas que pegaram naquela época chegaram para mim e falaram que, Daniel, joga essa Série B do Campeonato Cearense e depois daqui a gente dá o seu passo. Que naquela época Mas, era Rei Pelé, né? sim, era outra legislação, né? Tipo, Mas você, olhando pra trás, consegue cravar que o Fortaleza foi o divisor de águas na tua vida? sim, lógico. Quando eu
quando eu saí do Guarani, eu fui pro Parnaíba, o primeiro clube que apareceu, né? Tipo, aquilo pra mim foi muito feliz, porque eu tava feliz. Eu tava feliz porque eu saí de um clube que me prendeu muito. De 2002 até 2004, eu tive muita oportunidade de ser negociado para outros clubes. Na Copa São Paulo mesmo, tinha muita proposta para mim e eu acabei não sendo negociado. Tipo, então aquilo foi me deixando triste. Mas quando eu saí, né, peguei meu passe, fiquei livre, eu tive o Parnaíba, aí fui campeão. Aí tive o Icasa, Uhum. Hum. a gente foi pra final contra o Fortaleza, né? Naquela decisão que o Rinaldo fez o gol. E eu fui, naquela época, eu fui escolhido o melhor jogador do Campeonato Cearense. E naquela época ali, tipo, tanto o Fortaleza como o Ceará me queria, né? Você já Tipo, recebeu proposta do sim, Ceará? tipo, já recebi duas propostas do Ceará. Tanto o Evandro passou o Campeonato Cearense todinho naquele ano de Foi nessa 2007. Nesse, época? nesse É, daí tipo, de, atrás de mim, né? Ele Ah, ia lá do no, Icasa. do Quando você Icasa. tava no Icasa. Ele ia lá no Amoarama, né, com o contrato na mão pra me poder assinar. como E é, eu mandava ele pra não, cara, agora não, deixa eu Mas terminar o por que campeonato. teve essa como é que foram relutância? como é que foram essas procuras do Porque eu não Ceará? sabia se naquele momento era o momento certo de assinar um pré-contrato com o clube. Porque eu sabia, assim, tipo, que eu poderia acontecer uma coisa melhor. Tipo, não que o Ceará não fosse uma coisa melhor naquela época. Uhum. Mas eu sempre tive vontade de jogar no Fortaleza e no Ceará. Antigamente eu não torcia pra nenhum dos clubes, nem Fortaleza e Ceará, só jogava. Uhum. Mas admirava como jogador dois clubes. Aí, quem tá nos clubes pequenos sempre quer jogar no Fortaleza e no Ceará. Tipo, isso é o básico, né? Pra Sim. quem tá num time Mas pequeno. a sua passagem anterior pelo Fortaleza, ela também não influenciou Influenciou de também, você influenciou esperar um também. pouquinho? Tipo, a minha vontade mais foi pro Era voltar pro Fortaleza. Fortaleza. É, sua vontade Tipo, maior é quando essa. terminou o campeonato, o Bonamigo me ligou, né? Mas o Rinaldo, né? O treinador era o Bonamigo. E o Rinaldo me ligou, né? O Rinaldo falou assim, com essas palavras: vem pra cá que aqui é a tua casa, né? Eu falei. Só que eu tava com um contrato, um pré-contrato, né? Com o Náutico. Tava disputando a Série A. Hum. E eu tinha vontade de disputar a Série A, né? Tipo, eu não disputei a Série A em 2005 pelo Fortaleza. E aí apareceu de novo a oportunidade de jogar a Série A e eu fui pro Náutico. Só que, infelizmente, as coisas do Náutico não foram tão bem lá. Tipo, uns clubes difíceis, né? De jogar em Recife. Tanto o Náutico como Santa Cruz. E daí, no meio do ano, coincidentemente, eu fui visitar o Zete no hotel. Sim. Ele ia jogar contra o Sport, ele é treinador do Atlético Mineiro. Eu fui visitar o Zete no hotel e a gente conversou um pouco. E nesse mesmo dia o Atlético perdeu pro Sport e ele Uhum. caiu no Atlético. E daí as mesmas pessoas que estavam em 2004, nessa época no Fortaleza em 2007, voltaram pro Fortaleza, que era a turma da Santana Texto. Aí eles levaram o Zete de volta pro Fortaleza. E No outro aí? dia, E trouxe o aí Zete. ele Aí já o te Zete, conhecia. aí foi, ele me ligou. Ele me ligou junto com os pessoal da Santana Teixeira, perguntando se eu queria voltar para Fortaleza. Eu não No pensei meio duas do vezes. ano de 2007, Exatamente. Aí Depois de você já não ter acertado com o com o Ceará. Ceará. eu tava no Náutico Ou já. O Não, eu já Ceará. tava no Náutico já. É, Aí Eu nessa tava. época já não tinha mais proposta do Não, Ceará. não, a já não proposta tinha, do eu não Ceará foi no assinei. início Foi no meio do Campeonato no meio do Cearense. Campeonato Cearense, É, deixava no Icasa. já, porque ele já E tinha queria já proposta. fazer um pré-contato, já terminar Pra o jogar a Série campeonato e já B. jogar Sim. a Série B. Mas aí você não aceitou. Você não foi pro time do Ceará. Mas você falou que foram duas procuras. Qual foi o outro momento que o Ceará te procurou também? Foi em 2014. 2014, eu tava lá no Soibrasa com o presidente do Sindicato dos Atletas, o Marcos Gaúcho? Marco Gaúcho, e eu tava chegando, né, pra almoçar, e ele tava com o Evandro, né? Aí eu cheguei na mesa, aí o Marco falou assim: tá precisando de um meia aí que faça gol? Aí o Evandro olhou aqui, aí era eu, né? A gente tem um bom contato, né? O Evandro, né? A gente é Sim. amigo até hoje. Aí o Evandro, né, falou assim, tipo, que linguajar daqui, né? E se já tentei levar ele, mora? Quer vir agora? Quer vir jogar aqui? Aí eu falei: e aí, faz o quê? Quiser vir. Aí eu voltei pra Suécia, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça e voltei pra Suécia, né? Quando eu voltei pra Suécia, eu tentei vir por empréstimo. Pro Ceará. É, Hum. só que o clube não liberou. O O clube clube, da a Suécia. Suécia não liberou por empréstimo. Não queria. E eu não queria perder os outros anos de contrato que eu tinha dentro do clube e outros privilégios que eu tinha lá na Suécia, né? Tipo, Sim. dentro do meu contrato, né? E daí, tipo, ele não aceitou.
2014 foi um ano bom do Ceará. O Ceará Foi. quase sobe. Era o time comandado pelo Sérgio Soares, salvo engano, que tinha Lulinha, tinha o Eduardo, Sim, tinha foi um Magno ano muito bom. Alves, Foi tinha muito bom. Mota. O ano de 2014 foi muito bom. É um ano bom. Era o time que ia brigar pra subir. E meio com o efeito borboleta aqui, né? A gente vê. 2014, o ano Exatamente. anterior ao gol do Cassiano. 2015. 2015, o É. título cearense. Se você tivesse naquele momento ido pro Ceará, a história seria completamente Pois Talvez- eu talvez até fosse falo, ídolo né, do que Ceará hoje. quando as coisas não tem que acontecer é porque, sei lá, eu tinha que viver essas coisas no Fortaleza, né? Então, depois que eu voltei pro Fortaleza em 2007, eu fiquei com a identificação bem mais forte que a do Fortaleza. Mesmo assim, querendo voltar pro Brasil, é porque, tipo, você fica muito tempo fora do Brasil, aí você tá ali, né? Tipo, aí você vem de férias, você falta não voltar mais pra Suécia, né? Quando o Evandro me fez essa proposta, né, perguntou se eu queria mesmo voltar, ele perguntou, e eu tentei, né? Eu tentei. Uhum. Mas também quando o clube deu Profissional, ok, quando o clube não deu ok, aquela minha vontade não foi de tristeza. Eu continuei, né? Sim. Continuei no clube de boa e tal. Faz parte, né? Não deu É, certo. só que quando o Fortaleza me procurou em 2015, Aí você fez no mais final, disposto pra vir. quando o Fortaleza me procurou no final de 2014, aí aquilo já foi mais forte. O clube também não aceitou, né? O clube não aceitou e eu falei que, beleza, eu tinha mais um ano de contrato e tinha outras coisas dentro do meu contrato. Então, eu fiz um acordo para ele de abrir mão, né, do último contrato, tal, Sim. das coisas, para ele poder me liberar. Aí foi o que eu fiz, né? Mas no Ceará eu não fiz isso. Quando o Você Fortaleza tinha a opção também tinha a opção de de fazer abrir isso mão também. desse contrato e ir pro Ceará, mas É. ai não, E então não daí, quero. tipo, quando o Fortaleza me procurou, eu me lembro que a primeira coisa quando eu cheguei lá, eu tava de férias aqui, no final do ano. Eu cheguei lá em janeiro, e em janeiro eu já fui Já bateu o pé, né? bater de frente pra poder vir pra cá, assim, tipo, que A eu queria vontade aí voltar. foi mais alta, né? E, Falou mais tipo, alto. é tão engraçado que esse meio de comunicação de futebol, quando eu saí pra lá, o diretor lá, que é que lá não tem presidente, tem um sport-chefe, que é como se fosse O CEO, o né? Como se cara, fosse, né? sport-chefe do clube, né? Já tava sabendo de notícia que o Fortaleza, né? Que eu queria ir pro Fortaleza e que o Fortaleza tinha me procurado. Aí eu falei assim, é o meu clube. Eu, tipo, aí, né? Fui conversar com o treinador e tal, né, pra saber, né, da minha situação. Acabei vindo em fevereiro, eu já cheguei aqui no Fortaleza, porque eu tava decidido de querer voltar. Então foi mais forte do que decidir pro Ceará. Aí deu E o tudo resto é certo. história. O resto é história, né? Eu cheguei em 2015, depois de muito tempo, né? Tipo, aí o Chamusca, né? Era o Treinador. Chamusca, Chamusca. Chamusca, cheguei aqui, o Chamusca, né, me chamou pra conversar, né? Júlio Moura também, na época eu tava aqui, com a galera. A maioria daquela galera que tá hoje, tem muita galera aqui do meu tempo, né? Desde 2004. O Júlio é desde 2004, o Júlio É, o Moura. Júlio tem muito tempo. Ele saiu pra É, Federação Cearense, depois exatamente. voltou. E daí, cara, depois, quando eu voltei, tipo, foi uma coisa assim muito forte. Voltar. Essa última É como. passagem foi a mais Era isso que Foi a mais impactante impactante. que você Mas teve no assim, Fortaleza? tipo, Claro que em momentos, foram até em momentos distintos da sua vida, né? eu, Você chegou no Fortaleza no começo da carreira, você é. passou ali mais pelo meio e depois você vem em quase que na reta 2004, final. 2004 você conheceu, eu conheci o Fortaleza, né? E eu gostei do Fortaleza. Em 2017, Sete, né? em 2007, eu comecei o meu sentimento, a criar um sentimento assim, tipo, que ele gostar, sabe, daquele clube. Tive a sensação que ali era um lugar que eu sempre vou me sentir bem. Só que como tinha surgido uma proposta da Suécia, quando terminou em 2007, Financeiramente, né? Muito. eu não aceitei a proposta do Fortaleza, né? E fui falar com o Edilson José, que era o cara que resolvia as coisas da Santana Tênis, né? Que não ia assinar o contrato, né? Mas eu ia renovar o contrato para continuar no Fortaleza. Aí acabei indo pra Suécia, aí voltei em 2015. É. Em 2015 foi aquela coisa muito forte. Eu não sei se porque foi um ano assim
Foi um ano muito típico assim, marcante, tipo, né? muito marcante. Eu Você me teve lembro que aquele título cearense naquele contexto, você naquela teve a Copa do disputa o de Fortaleza, Série o C, Fortaleza e o Ceará estavam no mesmo grupo da Copa do Nordeste e teve muito embate, Copa Nordeste. Fortaleza e Ceará. Então, a rivalidade era muito grande também, porque o Ceará em 2015 estava Tava na B e o numa Fortaleza na fase muito C, né? boa, né? Tipo, tinha um time muito bom também, então a rivalidade cresceu muito naquele ano pra cá. E sei lá, o título também foi muito marcante. Foi. E o jogo contra o Ceará, aquele famoso jogo. O jogo Pois que é, todo aquele jogo que é viu até hoje, música, que né? Tá na enfim, memória, né, cara? É de um jogo todo que tem mundo. Pois muito é. peso aquele jogo até hoje, cara. É um Você, jogo. quando entrou em campo, se imaginou, tipo, era aqui que eu deveria estar mesmo? Sabendo desse contexto de, tipo, eu poderia estar do outro lado, que o Ceará, naquele momento, como a gente falou aqui, era o time. Eu não, O assim, Ceará foi campeão da Copa do Nordeste em 2015, né? exatamente. Isso. Inclusive na semana do título, na semana do Campeonato Cearense. Entre os dois jogos das finais, tem a vitória do Ceará sobre o Bahia, né? Exato. O Ceará na quarta-feira é campeão do Nordeste e no final de semana tem a disputa do título. E até teve uma célebre frase, né, do Magno Alves, Magno que era um grande ícone do Ceará, também xodó da torcida alvinegra. Joga muito. Que aí ele falou, depois do título da Copa do Nordeste, te cuida, Fortaleza, né? É. E aí, aquilo ali serviu também de combustível pra vocês? Não, Vocês pegaram como uma tinha provocação e tal? tinha muita provocação do outro lado, né? E, tipo, a autoconfiança dele é muito grande pelo futebol que eles iam jogando, né? O time tava encaixado. Tava encaixado, o time do Ceará era um timaço. Eu sempre falo que aquela final não foi só aquele gol do Cassiano. Não foi só aquele gol do Cassiano. Foi um jogo em geral. O primeiro tempo foi muito bom, o segundo tempo foi muito bom. Foi um jogo bem jogado, assim, de Foi ambas um equipes. jogão. Que é tipo, que quem foi pro estádio viu uma grande final mesmo, assim. Se você procurar, eu me lembro que eu assisti o Fantástico, assim, uma coisa assim, tipo, uma coisa de jornal, né? Tipo, que foi escolhido uma das melhores finais Foi. Dos dos estaduais. estaduais, né? Fortaleza e Ceará. Mas foi mesmo, foi uma final muito disputada, assim, com muitas emoções, e, tipo, que até hoje tá aí na mente do torcedor do Fortaleza, Cara, cara. e conta pra gente bastidores desse dia aí, como é que foi o intervalo. A pré-eleção eu imagino como é que tenha sido, né? Porque o Fortaleza jogava pelo empate. Isso. E o Fortaleza faz 1-0. Vai pro intervalo com o gol do Daniel, que é o gol do chapéu em cima do João Marcos, né? Então vocês vão pro intervalo vencendo por 1-0. No segundo tempo, o Ceará tem um jogador expulso, o William Correa. E mesmo assim, o Ceará empata o jogo com o Ricardinho e vira com o Assisinho. E aí o Fortaleza consegue buscar de novo o empate. Como é que foi o intervalo daquele jogo que vocês estavam com uma mão e meia na taça, digamos assim, jogando pro empate? Você vai pro intervalo vencendo por 1-0, pô, num clássico super equilibrado. Falta mais 45 minutos só e você só precisa ali segurar aquele tá resultado, encaminhado. já tá bem. E também o pós-jogo. É. Como é que foi É, aquele o vestiário? Deve ter sido uma pós- loucura. é, E hein? e aquele com os detalhe, jogadores é também. aquele detalhe, né, André? De clássico, né? Só pedir pra Clássico. também falar um pouquinho mais É pertinho. aquele detalhe do Obrigada. clássico. De clássico não tem favoritismo, né, cara? Tipo, hoje o Fortaleza tá nessa fase melhor do que o Ceará, mas quando os dois entram dentro de campo, isso some, cara. Some muito, porque naquela época o time do Ceará era o favorito. Pelo campanha que eles fizeram na Copa do Nordeste, pelo futebol que eles vinham jogando também. Eu acho que eles eram os favoritos. Só que, quando você entra Vocês dentro de tinham essa campo, percepção. a gente tinha Os essa jogadores percepção. tinham essa percepção, A que gente o tinha Ceará é essa o percepção. favorito. Só que a gente tinha essa pressão, mas a gente gostava de jogar contra o Ceará, entendeu? A gente gostava. E todo mundo gosta. Eu tenho certeza que o Ceará, se você acompanhar os últimos jogos do Ceará contra o Fortaleza, os caras se abdicam muito, correm muito, dão muito dentro de campo. Então, tipo, você vê que eles Jogo querem diferente, ganhar né? daquela equipe. Ainda mais quando a Tipo, equipe, quando tem exatamente. essa diferença no nível técnico, né? Exatamente. Como tinha naquela época. Então eles pareiam o nível técnico com a vontade, porque eles querem vencer aquele Sim. clube. Aquilo dentro do corpo dos jogadores, assim, causa uma coisa assim, tipo, que só eles mesmos entendem. Então, naquela época, a gente jogar contra o Ceará era muito bom, muito bom. E a gente sabia da nossa qualidade, mas a gente jogava com o Ceará com muito respeito. Mas ali dentro, tipo, é muito detalhe, é um jogo de detalhe. Qualquer É. coisa, tipo, você vê que, pra tu ver como é que é a situação, a gente tava jogando, tava 1-0 pra gente.
O William Correia foi expulso e a gente tava pressionando o Ceará de todas as maneiras. Quase encontrando o segundo gol. Uhum. Verdade. Tipo, tava em cima do Ceará, o goleiro deles na época era o Luiz Carlos. Luiz Não Carlos. tirou o pé do acelerador. Defendendo muito. Defendendo muito. Aí o William Correia foi expulso, né? Num minuto que o Ricardinho encontra aquele gol na falha do Deola, tudo muda. Tudo muda. É. Parece que o Ceará tem 3 jogadores a mais. Os caras vieram pra cima da gente. A gente recuou e ficou, tipo, jogando pelo Ataque contra a empate, defesa, né? né? De 1 a 1. A gente foi jogar pelo resultado do empate que a gente tinha naquele momento. A gente recuou demais, tipo, o Ceará parece que surgiu assim, tipo, com a vontade de buscar o jogo. E merecia também ganhar Pelo empenho, pelo né? empenho Pela que eles luta. fizeram, né? Tipo, um jogo difícil, eles conseguiram fazer 2 a 1 quando o Assisinho, né, fez o gol, né? Bicho, aquilo ali, tipo, desmoronou, né? A gente sente muito, é pesado dentro de campo, sentimento, aquela coisa, caramba, tipo, vai tudo por água abaixo, né? Aí é o que passa na cabeça da gente, né? Da baixa um sentimento de tristeza. Sim, sim. Só que futebol, né? Clássico principalmente. E é cada dia que passa, cada ano que passa é mais comprovado que o clássico, né? Só acaba quando termina. Tudo pode acontecer, né? Ah, esse ano Caleb aí, mesmo. tipo, O primeiro teve uma, clássico desse tipo, ano em que o Ceará fez 2 a 2 0 a no primeiro 0. tempo, Fortaleza no segundo tempo vira o jogo, no que último minuto lance o foi Ceará aquele do Caleb, empata. do Penta? 42. Foi aos 42. 42 também, né, cara? Tipo, aí a gente foi lá, bateu o centro, o Vance deu aquela meia volta, foi lá e O voltou. Vantes era seu parceiro também, É, né? aí cruzou na cabeça do Tinga. A gente vê assim, né? Um jogo tão difícil, mas a jogada parecia uma coisa tão fácil, né? É. Que ele foi e voltou. Deu a bola na cabeça do Tinga, o Tinga tava lá sozinho, só Corou pro tocou, meio. o Caçanho completou. Aí todo mundo sabe o que foi que aconteceu, né? E como foi comemorar isso, esse pós aí? Ah, cara, foi muito bom, sabe por quê? Que aquela imagem só dos jogadores de futebol, por trás tem muitas pessoas também que Sim. trabalham muito, sabe? E tipo, muitas pessoas que se abdicam muito para viver no clube, para dar toda a assistência dentro do clube. Eu me lembro que a época lá era o Jorge Mota, né? Jorge Mota tinha Sim. perdido o pai, tinha perdido a esposa, né? Na época, né? Então, tinha outras pessoas dentro do clube também que ajudava pra caramba o Fortaleza. E assim, foi o momento mais feliz dentro do Fortaleza ali pra gente, assim, aquele clássico rei, aquele título ali foi muito comemorado, foi muito, assim, valorizado, assim, por tudo que aconteceu mesmo. Porque também fazia, não sei quantos anos fazia que o Fortaleza não ganhava um campeonato cearense, né? É, o Ceará ele tava na possibilidade do De- Penta, Isso. né? né? O Ceará era o atual tetracampeão. Tanto Então, é que é o Papa Penta, aquela coisa é o que é o gol toda. que evita o Penta do pentacampeonato. Ceará. Pois é, aí, cara, tudo aquilo ali foi, foi muito importante ali, mas foi um jogo que se perguntar daqui a 50 anos, quem tiver vivo, todo mundo vai falar ainda. Tem um detalhe daquele jogo que depois que o Ceará faz o 2 a 1, o que é o pensamento normal? É você imaginar, acabou o jogo, né? Agora não tem mais jogo. Mas o Ceará não fez isso. O Fortaleza teve a possibilidade de criar essa chance que você falou, essa oportunidade, a jogada do Wanderson, que passa pelo Tinga e o Cassiano completa. Depois disso, o Ceará ainda bate o centro, vai retomar o É. jogo. E aí, um outro cara que era seu parceiro também, o Maranhão, ele chega, e meu amigo, ele chega arrepiando. Foi a confusão que deu, Ele né? faz uma falta que cria ali na lateral do campo, que aí cria uma confusão, fecha o tempo. E ali, Generalizado. assim, ali acabou, ali não tem mais Pois jogo. é, Você acha que do lado do Ceará faltou um pouco dessa malícia que talvez a se gente eles nunca vai entender, né, se cara, vai como é pra, que vai é, pra, como pra é que é as aquele coisas, tipo assim, porque no minuto daquele ali, tipo, mesmo com a mais, o Ceará encontrou 2 gols, né? Pois é. A gente, de uma forma, um cruzamento, mas Se ele, encontrou 2 se ele gols, né? faz uma falta ali que E, fecha o tempo, você acha que seria diferente? tipo, a facilidade de como aquela bola chegou no Tinga, Pois sem é. Tinga marcação, sozinho. a gente para pra Logo pensar, em né? quem? E se você vê no vídeo, o Ricardinho, né? Ricardinho, que é um grande amigo meu também, que tá como diretor do Ceará agora, Sim. ele cobra, né? Ele fica cobrando lá, né? Foi, né? Ele ficou desesperado, né? Tipo, no vídeo,
porque o Tinga pegou aquela bola só, né? Então, tipo, você vê, né? Tem 2 zagueiros, tem 2 lateral. Terminou um jogo daquele ali, tá todo mundo na linha da defesa. Não foi ninguém pra linha do ataque do Fortaleza. Quando o Correia bateu, o passe foi pro Wanderson, poucos metros da linha do meio de campo. O time do Ceará tava tudo do lado defensivo, entendeu? Uhum. E o Wanderson fez aquela volta e meia, né? E cruzou. E encontrou o Tinga sozinho. Ele não disputou com ninguém. A bola passou Tava sozinho. do meio de campo até o Tinga e ninguém cortou do Ceará. Não teve ninguém próximo do Tinga. Então, É. é um detalhe, né, cara? Um É porque tinha detalhe. que ser, né? É que tinha que ser. Agora eu tenho mais uma pergunta. Em relação a esse ano, mas não ao Campeonato Cearense. A Série C do Campeonato Brasileiro. Esse título deu muita moral pra vocês. E 2015 já era um ano que o Fortaleza tinha batido na trave em outros Uhum. anos. Teve jogo do acesso, estádio lotado, muita expectativa e o time tinha frustrado o torcedor. 2015 criou uma expectativa de que agora vai. O time era bom. O time era bom. Você pegar o time ali do meio pra frente, principalmente, tinha muitos jogadores. Tem Que- pra ver. A gente tinha era um dois, time. a gente tinha 2 jogadores muito bons, né? Também, o nosso atrás também. Você tinha Você tinha o Lima na Adalberto e zaga, né? Lima, né, cara? Eram Você 2 tinha o jogadores muito próprio bons. Tinga, o Correa, que Correa. jogava muito Era um time no meio de muito bom. campo. O que é que aconteceu naquela Série C? O que é que faltou pra vocês? Por que que o acesso não veio naquele Eu acho ano? assim, que contra o Brasil de Pelota, só faltou a bola entrar da gente, porque a gente pressionou muito o Brasil de Pelota, criou muita oportunidade. E a gente sabe que era uma época totalmente diferente, né? Você vê o Fortaleza jogando no Castelão hoje, a torcida tem paciência. O Fortaleza toca muita bola, tá, roda a bola e chega ao gol nos detalhes e, tipo, de como o time é treinado. Naquela época, a torcida queria que a gente chegasse lá no Castelão e ganhasse o jogo. E era o jogo mais difícil do ano. Porque você pegava um clube muito defensivo, que ocupava o campo defensivo todo para trás, só marcando. E, tipo, era difícil jogar contra. É muito difícil jogar contra a equipe fechada, porque você vai preencher os espaços, né? Tá tudo ocupado, aquela coisa. Então você joga no meio de campo para trás, com aquele time ali. Você viu que o Brasil de Pelotas mal ia no gol, cara. Era ataque contra a defesa, mas a gente criou muita oportunidade de ganhar aquele jogo do Brasil de Pelotas. Mais do que 2016. 2016 a gente tinha um time melhor, muito melhor, muito melhor. Um time que eu posso até falar que disputaria uma Série B para chegar. Muita gente falava isso. Para chegar numa Série B. Pelo que eu vi, acompanhando o futebol, a gente tinha um time muito bom. Só que contra o Juventude, né? A gente fez um bom jogo lá no Juventude, né? Eu acabei fazendo gol. Não estava impedido, né? Mas aí aquele jogo vai pro Castelão e se torna uma arma aquele jogo. No Castelão era uma arma contra nós, porque a torcida ia com aquela expectativa de ver o Fortaleza jogando em cima, criando E também já situação. tava com aquela coisa, eu preciso de sair um logo, peso aquela muito impaciência, grande, né? aquela Era, coisa. Isso exatamente. caía sobre vocês também. Também, porque, tipo, você tá dentro do Pressão campo, você vê enorme. aquela coisa. Você fica querendo, às vezes você errar porque você quer ir pro ataque ou aquela coisa, tipo, e influenciava muito. Eu achava, hoje eu vejo que você vê o Fortaleza jogando no Castelão bem mais leve e tal, de boa. Mas naquela Série C era como se fosse uma coisa, sei lá, era diferente aquele último jogo. E pra parar pra ver, o que importa, todo mundo sabe, o que importa era subir. Nenhum daqueles times foram melhor do que a gente. O Brasil de Pelotas subiu Alguns naquele jogavam por ano. regulamento, né? Exatamente, o Brasil de Pelotas subiu, cara, assim, tipo, Tinha não um jogou gol nada, que não qualificado jogou na nada, época, mas que era o gol fora subiu. de casa. Aí o que vale? O que vale é o acesso, né? O Juventude também fez o básico, empatou, mas e também tinha aquele negócio lá que, tipo, o Juventude jogou pelo empate. Não ganhou, mas jogava pelo empate dentro de casa. Não ganhou não o jogo. O regulamento dava O gol esse fora, privilégio, né? né? E daí, tipo, foram 2 anos assim, tipo, que eu acho que o Fortaleza poderia ter subido. E em 2017 foi tudo ao contrário. O primeiro jogo foi em casa, né? Não teve tanta O pressão. time nem se Eu classificou me como lembro primeiro do eu me grupo. lembro que antes do jogo contra o Tupi. Tupi, a torcida já tava dando ok, subiu, tá de boa, subiu, já não acreditava assim como antigamente, que ia aquela coisa, né, pro Aquela estádio, a coisa de pressão, tem Tinha que aquela subir, coisa que né? ficava. pressionando. É. Mal pressionou, não tinha aquela pressão toda, porque eles aceitavam. Se ganhar ou não, tipo, tá de boa já, beleza. Só que fez o resultado aqui e lá
em Tupi, lá em Minas, Tupi é de Minas, o Fortaleza conseguiu, né, o empate, né? Juiz de Fora. O Juiz de Fora conseguiu, né, jogar pelo resultado, mesmo sendo pressionado, mas conseguiu. Então, tipo, é essas coisas de futebol que a gente nunca vai entender, mas É. que deu certo, né? É. Acontece, né? E você falou aí muito sobre essa trajetória, esses últimos 2 anos seus no Fortaleza, 2015, 2016. 2015, falo do jogo e tal, Série C, e você falou muito também de um nome específico aí, Tinga. Ah, o Tinga que tava Tinga. lá, o Tinga fez isso, o Tinga fez aquilo. Quando você viu o Tinga praticamente, digamos assim, entre aspas, nascer no Fortaleza, você tava lá. Tinga é Você já daquele ano. imaginava naquela época que o Tinga ia se transformar no ídolo que ele é hoje? O Tinga, ele hoje, né, ele consegue ocupar um espaço muito grande ali dentro do clube do Fortaleza e atingir um espaço assim como um ídolo por tudo que ele fez. A diferença do Tinga pra nós, assim, quando as pessoas falam, todo mundo, onde eu vou, o torcedor no Instagram, tá, em qualquer coisa, né, tipo, canta minha música, chamando de ídolo, tu representou, tu é ídolo demais, tu representa demais esse clube. Obrigado, cara, tu fez muito pelo Fortaleza e tal. Mas eu não me comparo muito assim como ídolo, porque eu acho que eu poderia, se eu tivesse continuado a mesma trajetória do Tinga dentro do clube, continuar em 2015, 2016, 2017, 18 e tal, vivendo tudo isso, eu acho que eu tinha atingido esse patamar, porque o Fortaleza, depois que ele saiu da Série C, eu sabia que se o Fortaleza sair da Série C, o Fortaleza ia alcançar coisas grandes. E hoje você percebe o quão o Fortaleza já alcançou coisa Foi grande. só. E vai alcançar mais ainda, porque a mentalidade deles hoje era isso. A gente sabia que um clube que não Fortaleza, quando ele saísse daquele negócio de Série C, ele ia ser muito maior, muito grande. E tudo ia se modificar. E a realidade hoje do futebol, né? Você vê um Fortaleza hoje disputando com os clubes da Série A, chegando em final da Sul-Americana. É uma coisa incrível pro futebol do Nordeste. De fato o Tinga passou por E tudo o isso, Tinga, né? E cara, o hoje ele Tinga ainda tá lá. ganhou tudo, né? Tudo que o Fortaleza passou, desde a época que ele chegou, o Tinga tava lá em tudo. Então ele conseguiu alcançar e virar esse ídolo que ele é hoje no Fortaleza. Você vê ele Por isso como um que dos maiores ídolos da história do Fortaleza? vejo assim, eu já vi muitos jogadores ali e tal, mas o Tinga hoje ele ocupa um espaço muito grande e na frente de muitos outros, assim, tipo, de muitos outros jogadores que já passaram pelo Fortaleza. Porque não é nem pelo presente, mas é porque o que o Fortaleza vem conseguindo hoje Ele sempre é esteve algo lá. É. muito grande que nunca foi vivido antes também. Sei lá, tipo, ele é um cara assim, tipo, também que merece muito, ser humano fora de série, amigo. Até hoje eu tenho comunicação com ele, a gente se fala muito. E eu acho também que ele ainda vai conseguir ainda conquistar muita coisa dentro do Fortaleza. Eu acho que ele não sai para outro clube. Eu acho que ele vai continuar a trajetória dele dentro do Fortaleza. E no dia que ele quiser parar alguma coisa, eu acho que vai ser dentro do Fortaleza. E você falou que ainda conversa muito com ele e tal. Agora, pré-clássico, manda aquela mensagem aí, capitão. É, Como é que tá? eu falei com ele um dia antes, né, do jogo, né? Pra ele guardar a camisa, né, da final, né? Aí a gente conversou um pouco. Mas a gente sempre conversa. De vez em quando eu dou um pulo no Fortaleza. E, querendo ou não, é o único dos jogadores assim que eu converso mais, né? Porque Vocês Da jogaram sua juntos, época, né? da é da sua minha época. época e tem poucos lá que não é da minha época. Eu conheço, né? Eu conheço o Marinho, eu tenho contato com o Marinho. Já tenho um pouco de contato com o Pikachu, mas muito pouco assim, só de comunicação. E os outros eu não conheço muito. Tem um Boeck, né, também, que se torna conhecido, né, pelo trajetória dele dentro do Fortaleza. E daí, tipo, sempre quando eu vou lá, são pessoas que eu me comunico e tal, aquela coisa. Os outros é só mesmo um oi e tal, mas o Tinga continua sendo a mesma pessoa. Sempre quando a É. gente vai lá, a gente conversa. A gente parou pra conversar sobre o Pio e tal, a gente que o Pio tava perturbando pela camisa e tal, aquelas coisas todas. Hum. E fica brincando sobre certas coisas, sabe? Mas continua a mesma pessoa. Cara, gente boa pra caramba. E também merece muito, né? Viver tudo isso que ele tá vivendo. E a gente, continuando falando aqui de clássico,
tem esses clássicos decisivos aí batendo na porta. Você já falou Clássico, sobre jogo bom, né? aquele jogo que a gente já citou aqui, ele tá em outra prateleira, ele fica em outro patamar. Tirando esse clássico, qual outro que você destaca? Pode ser também até um que você não esteja em campo, mas que você assistiu como torcedor. Qual outro clássico que você lembra assim, esse daqui também foi um muito bom de arrepiar, que eu fiquei os 90 minutos roendo as unhas. Ah, hoje, como torcedor, é muito chato se acompanhar o jogo do Fortaleza. Era melhor estar dentro do campo, sabe? Porque o sentimento era melhor, a sensação de viver aquilo era melhor. É que um clássico é um jogo à parte, sabe? Você vai jogar um clássico, é, começa muito antes, vem muita coisa na cabeça. Tipo, a imprensa toda, todo mundo tá voltado para aquele jogo. Então todo mundo se concentra naquele jogo. Ele vai atingir um impacto muito grande, tanto dentro do nosso estado, como fora hoje em dia, né? Tem Então, uma rotina tipo, diferente de vocês ali, de mas clássico, tem que antes? tem que se concentrar mais, preparar mais, se precaver mais, né, das coisas, porque só quem só quem joga, né? Hoje, quando eu acordei, eu tava falando com o Ricardo, né? O Ricardinho, né? Sobre clássico, né? Que eu tinha combinado de pegar umas coisas com ele, né? Aí ele falando assim, e aí, como é que tá, né? Tal. Mas aí, semana de classe, né? Tipo, só quem sabe, só quem viveu sabe como é que é. Ele mandou um áudio. Pois é, a gente sabe muito bem como é que é um clássico, né? Tipo, mas clássico é tipo isso, cara. É muito detalhe, é muita vontade mesmo de vencer. Às vezes, Mas não fica em tipo. cima do muro, não. Cite um que a Marta falou. Ah, Fora o o que eu não joguei, né, 2x2. Marta? Não, pode ser Pode ou que ser você outro. tenha jogado ou outro Não, mas que. o meu clássico mais disputado mesmo o maior mesmo que eu vivi foi em 2015, não tem jeito. Fora ele. Não, isso aí a Fora gente ele, deixa. teve um jogo lá que a gente quebrou um tabu também, que eu fiz um gol. 2015 também. Foi contra o Ceará, 2-1, que foi um gol meu e um do Maranhão. Acho que foi o primeiro do ano. Foi? Foi Ou que a foi o gente, primeiro jogo da foi que a final? gente quebrou um tabu do Ceará, de vitória lá. Foi o primeiro jogo da final? Não, foi antes. Não. Foi Então foi antes, o né? Foi primeiro antes. do Foi. ano. É verdade. Foi. E aquele jogo ali foi. Ah, lembro, Foi, lembrei. Lembrei. foi 2-1, a gente ganhou de virada do Ceará. Sim. Ricardinho fez o primeiro gol, aí depois. Acho que de pênalti, teve gol de pênalti nesse jogo. Não, não teve, não. O Ricardinho Não? foi. A bola sobrou pra ele e ele, dentro da área, chutou, né? E o outro foi aquele gol de cabeça meu. E o E o Maranhão Maranhão virou. virou e fez o gol, Foi, né? eu lembro, Golaço. golaço do Maranhão. Golaço. Então É. esse daí também fica na. Vai É, ficar marcado. eu joguei 4 clássicos contra o Ceará. Foram. Toda a minha história, foram 4, 5, né? Que em 2004 também, quando eu tava no Fortaleza, eu joguei. Sim. Mas eu nunca perdi um clássico pro Ceará. Aí, Olha aí. nunca Só- perdeu. Eu tenho 3 vitórias e 2 empates contra o Ceará. Em 5 jogos. É. 3 vitórias, 2 empates. Retrospecto é bom. 100% de Se aproveitamento. depender desse seu retrospecto aí, o torcedor pode ficar confiante Pois que é. esses próximos duelos aí, né? E eu Pena sempre- que não vai ter o Sobralense em E eu campo. sempre- Pena, E mas é bom jogar contra o Ceará. Eu sempre gostava de jogar Mas contra o Ceará. pelo momento agora, pelo que você tá vendo o time do Fortaleza, perdeu o Caio Alexandre, mas tem os jogadores aí, o Cauã, Kevin, jovens jogadores despontando muito bem. Para sua posição ali tem outros nomes badalados. Você vê o Fortaleza como favorito pro clássico dessas finais? Claro que tem muito equilíbrio, mas é O favorito? Fortaleza hoje é um favorito. Até para qualquer pessoa se perguntar, o Fortaleza é favorito pelo elenco que tem, né? Tipo hoje. Mas a gente sabe que favoritismo não existe. Quando você entra ali, some tudo isso, velho. Some muito tudo isso. O favoritismo, ele só vem aqui fora. Você perguntar para qualquer pessoa, todo mundo vai ter a consciência A teoria, né? teoria que o Fortaleza é melhor. Pela boa fase do Fortaleza? Não é pela boa fase do Fortaleza. É que você procurar o time titular do Fortaleza, tem um time bom e tem Um elenco, um né? elenco, né? Você procura o treinador hoje, tem opção boa. Se ele quiser mudar no segundo tempo, ele vai encontrar muitas opções que possa resolver o jogo. O último jogo quem resolveu foi o Machuca, né? Tipo, ele mudou o jogo, o Fortaleza foi lá e empatou. Foi. O clássico do 3 Foi 3 a 3 3. a 3. primeiro É, clássico o do primeiro ano. clássico do ano, E no Cearense. já o outro treinador do Ceará, né, procurou, né, mudar e, tipo, não teve o mesmo efeito. Então, tipo, há muitos.
Só que lá dentro, quando começa, meu filho, tipo, se você não tiver concentrado, Qualquer aí detalhe faz diferença, qualquer né? detalhe faz diferença. E foi um detalhe, né? Foi um jogo de detalhe, né? O Ceará tava com 2 gols a mais, né? E o Fortaleza mexeu lá, o treinador tirou, botou logo 3 no intervalo, Foi, não foi? colocou o Machuca, colocou o Acho que ele Cauã. mudou 2 peças no Foi 2, intervalo. né? É, Machuca e Cauã. sim. Aí, tipo, o Fortaleza mudou o jeito de jogar e acabou virando pra 3-2 e no final o Ceará encontrou aquele gol de pênalti. Eu acho que vai ser um jogo difícil, não tem jogo fácil. Eu acho que Fortaleza, né, vai ter que se impor muito pra ganhar do Ceará. E é tipo, ele é favorito pelo futebol que o Fortaleza vem jogando Uhum. nesse tempo. Mas se o Fortaleza conseguir manter esse nível, eu acho que o Tá Fortaleza consegue confiante, ganhar. então? Ah, eu tô confiante. Pelo que você tem visto do Fortaleza nesse ano, você falou aí sobre a questão do elenco, que é um ponto forte. Mas você consegue apontar um outro aspecto que, isso aqui ainda precisa melhorar? Numa final, isso aqui pode custar caro? A gente sabe que fase de jogador de futebol, às vezes. O time tem perdido muitos gols, É, né? tipo, por exemplo, o Pikachu, quando ele voltou ano passado, ele não voltou bem. Depois que ele foi se encontrar Uhum. novamente e começou a jogar um bom futebol. E isso faz muito parte da vida de atleta. O Moisés voltou e já Tá se estava sendo adaptando. criticado já porque não estava bem. Mas você vê que ele é um jogador muito decisivo, muito rápido, com muita força física, Uhum. poder de finalização dele. Ele chega, ele tá aqui, ele faz uma jogada, ele faz uma jogada pro gol, entendeu? Então, tipo, se procura no Ceará, tem um Eric, né, que tá numa fase muito O boa, Eric né? Pulga. Tipo, a jogada vai muito mesmo de contra-ataque, vai muito em cima dele, né? Aquele jogada rápida, aquela coisa. Mas se o Eric se machuca, né? Sai de um clube daquele, tipo, se machuca, o treinador vai ter que ir no banco. Essa é a diferença do elenco do Fortaleza pro Ceará. Se o Eric Puga não jogar bem, será que ele vai ter outro jogador pra botar Verdade, ali tem uma e dar dependência muito aquela dessa individualidade, né? dinâmica É. e fazer aquela correria que ele faz? Eu acho que ele não vai ter. Fortaleza, né? O Moisés não foi bem no primeiro tempo, ele botou outros jogadores, né? E os jogadores deram conta do recado, né? E jogadores jovens também, né? Fortaleza. Eu acho que essa é a diferença pro Ceará, do Fortaleza pro Ceará. O elenco, né? O Que vai elenco. ser um É, detalhe que pode ser uma vantagem, a maior vantagem do Fortaleza, digamos assim, nessa disputa de Clássico Rei. Você tem algum palpite aí já de placar que você possa dar pra gente? uns Eu não gosto. 2-1, Marta. 2-1 2 Fortaleza. a 1 aquela coisa bem na emoção No mesmo, né? agregado, 2x1, são dois 2x1, jogos. 2x1, 2x1. É. O da Copa do Nordeste ou da. Não, 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 ele Copa tá do falando Nordeste do já Campeonato passou. Cearense. Copa do Nordeste já O passou. Campeonato Cearense, eu acho que. Eu acho que esse. São O dois primeiro. Eu jogos. acho que o primeiro jogo. Primeiro jogo define muita coisa É. mesmo, porque vocês foram campeões em 2015 até, esse jogo que a gente falou muito, Quem ganhar o primeiro porque jogo ganhou o joga pelo primeiro jogo. empate, né? É, Isso. foi empate. Se você for atrás da logística todas as finais, todos os times que ganharam o primeiro jogo e foram jogar pelo resultado, né? Foram campeão, né? Então isso prevalece muito. O Penta foi assim. E no ano passado o Também, Fortaleza também. O Penta, também. pois é, o É, Fortaleza O ano venceu o passado primeiro foi jogo. empate, né? O exatamente. Fortaleza só foi É. campeão porque. O Fortaleza Exatamente. ganhou o Empatou, primeiro venceu o jogo primeiro jogo 2 a 1. Depois, no segundo Então jogo, o isso, Ceará abriu 2 a 0. O Fortaleza foi lá e então empatou. isso influencia muito. O primeiro jogo é um jogo muito importante que pode, né? Ter uma vantagem muito boa jogar pelo empate. É jogar pelo empate, porque você tá ganhando o jogo de 1-1, aí você empata o jogo. É, favorece muito. Mas eu acho que. Não sei se o primeiro jogo vai ser um jogo assim, tipo. Vai Mais ser um jogo duro. aberto, mais Não acho que não vai ser estudado. aberto. Eu não acho que vai ser aberto. Mas vai ser jogo de 1-1. Jogo mais. Equilibrado. 1-0, equilibrado. Aquele jogo mais de xadrez É, mesmo mas eu ali. acho que Ninguém no quer segundo se. jogo o Fortaleza vai decidir. Eu acho que no segundo jogo o Fortaleza vai decidir. O Fortaleza vai ser um clube bem melhor. Tipo, mas se o Fortaleza colocar em prática esse futebol que o treinador deles, né, impõe, assim, o Fortaleza é mais time do que o Ceará. Sempre notaram. Não que o Ceará não seja um clube bom, Sim, mas mas o de time do jogadores Fortaleza mesmo, é de muito peça. bem treinado, é muito mais bem treinado do que
o do Ceará muito. E Tem um isso é nítido, cara, de ver, tempo a tipo, de mais como. também de Exatamente. trabalho, né? O treinador do Fortaleza é muito bom, cara, é muito bom. Esse cara tá fazendo um grande trabalho no Fortaleza. E pegando esse gancho, o quanto que o treinador faz a diferença, não apenas na questão tática, de formatação do time, mas você falou, por exemplo, do Zete, que ele era um cara que te dava confiança, era um cara que fazia você até melhorar o seu futebol. O grande papel do treinador hoje, você vê que é esse, além de ser um cara que entende taticamente, sabe organizar o time, mas ele tem que ter esse lado humano, esse lado de saber quem é que ele pode dar um puxão de orelha, quem é que ele tem que chegar mais junto, quem é que ele pode elevar a Esses confiança, são os melhores, né? Quando você vê um treinador de que boa gestão, assim. que ele consegue te dar, acrescentar mais isso pra você, você vê que o quanto ele é bom. Porque tem muito treinador que ele só quer que o jogador dê o resultado pra ele, mas ele não capacita aquele jogador. Ele não faz com que aquele jogador melhore mais. Por exemplo, no ano que eu votei em 2015 até 2016, tipo, teve vários outros treinadores Sim. né? 2015, né? Uhum. 2016 teve vários jogadores. Mas o treinador que mais me jogou pra cima, assim, me fez, me fez ser um jogador melhor, produzir melhor, tipo, foi o Marquinhos Santos. Tipo, o jeito dele treinar, Uhum. a comissão técnica dele também, tipo, a gente era muito parceiro, né? Então, ele procurou, né? Eu treinei mais, eu me abdiquei de fazer certas coisas e tal. Treinar mais, tipo, e foi um ano que eu fiz muito gol. Que eu fiz muito gol na temporada. Depois que o Anselmo parou de fazer gol, eu fui o cara que começou a fazer gol. Sim. Então eu fiz, acho que foi 16 gols na temporada e o Anselmo fez 24, uma coisa assim. Então eu comecei a ser decisivo, de fazer gol, fazer gol, fazer gol, fazer gol. Mas Teve a interferência do treinador A também, né? confiança que mas ele pelo deu ali tipo de naquele momento. treinamento que o treinador procurava Sim. exercer pra mim, entendeu? E aquilo melhorou muito meu rendimento dentro do Fortaleza. E os outros treinadores eu via que eles confiavam só no meu potencial, entendeu? E tem treinador que Ah, ele vai lá sabe e que é Ele resolve, já né? sabe o que que você é pode bom, né? Sabe que é entregar. bom, né? Então vai lá e confia. Só tem a Resolve confiança, aí. né? Tipo, mas ele não procura, tipo, te pegar ali, te fazer aqui, vamos fazer isso, treinar e tal. E é isso, né? Quando eu cheguei na Suécia, no primeiro clube, né? Na Suécia, o Kalmar, você, né? Chega do futebol brasileiro, você tem que se adaptar. Porque é um futebol Uhum. totalmente diferente do Brasil. Muita velocidade, força física, a bola não para, contato. Não que o contato não seja desleal, mas é um futebol que a bola não para muito. Tem muito futebol. Um minuto é muito jogado, tudo. Um minuto é muito Corrido, né? jogado, corrido. Uhum. Não tem muita falta. Não é que nem Sim, o futebol brasileiro, né? Para, para aquela direto. coisa, tipo. Fica picotado o Então jogo. os caras chegam juntos, os caras correm. Então o Uhum. treinador me parou, né? Pra fazer treino específico só comigo. Às vezes eu treinava, era um período e eu treinava dois pra ele fazer aquele tipo de treino. E me ajudou muito. Aí se Da potencializa, né? atenção especial, né? Então, É. gente, infelizmente vai chegando ao fim do Fortaleza Passou Cast voando, de hein? hoje, passou voando, teve muita história de clássico, teve muita história do Sobralense também, resenha, e ele já deixou o recado que clássico ele nunca perdeu, e a gente trouxe ele aqui no Fortaleza Cast prestes a ter um clássico aí. Eu nunca Então perdi pro vamos Ceará. ver aí, ó. Você deixou o recado, o torcedor já tá esperançoso que vai ter um bom jogo nessa final do Campeonato Cearense. Mas tem o Tinga aí, o Tinga também, eu acho que E nunca o perdi. Tinga tá lá. O É, Tinga, em Então, clássico, o homem aparece também, a gente sabe disso. verdade. E já deixou o placar aqui, que vai ser 2-1 pro Fortaleza e vai levantar o Hexa. vai Vai. levantar o Hexa. Pronto. Então, Daniel Sobranense falou, está falado. André Almeida, muito obrigada pela Valeu, Matista. participação. Tamo Até a junto. próxima. Prazer Estamos estar juntos. aqui com o Daniel e com o torcedor tricolor. Com certeza, agradecer também muito a participação do Daniel aqui no Fortaleza Cast. Seja bem-vindo para voltar quando quiser. Obrigado, Marta. É um prazer estar aqui com vocês. E, tipo, eu sempre falo, né, pros meninos daqui, né, que eu já conheço há muito tempo. É sempre um prazer estar aqui. Eu andei muito aqui. Sempre foi muito bom, sempre fui muito bem recebido aqui. Desde a época antiga, né, que eu jogava no futebol. As pessoas sempre me trataram bem. E sempre que eu tô por aqui, é sempre essa animação, né? Todo mundo me conhece, Resenha todo mundo me ali. conhece, me Vai bater conhece. um racha ali, mas depois E é com os isso. A galera meninos. aqui é gente boa demais e muito obrigado pelo convite. Eu A gente tá sempre aqui
porta aberta aqui. Quando tiver outra coisa, conta demais. com a gente. Eu que a gente aqui. agradeço, Daniel. Muito obrigada pela participação e muito obrigada para todo mundo que acompanhou o Fortaleza Cast muito especial de hoje com Daniel Sobralense até aqui. Rapaz, e segura, viu? Porque tá vindo Clássico Rei, 2 finais decisivas no Campeonato Cearense. Vamos ver o que é que vai dar, André Almeida. Certeza de 2 grandes jogos. Emoção não vai faltar nestas partidas. Engraçado que o repórter só perde a minha opinião. Eu quero saber se vocês vão palpitar isso. Não, o André ele já palpita demais na semana, já. em todo canto. Ele vai já palpitar ali no jogada primeiro e segundo tempo, Sim. na transmissão. Vai estar aí. Vai ter muito espaço pra gente palpitar aqui também. Tchau, tchau, gente. Até a próxima com mais Fortaleza Cast. Muito obrigada pela audiência de vocês. Tchau, tchau.